paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana do nosso subsídio bíblico, pedagógico e didático para o nosso estudo de professores de jovens. Nesta semana, estamos estudando a lição de número 5, que tem por título Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Nosso texto principal está localizado em Salmos 24, verso 1, que nos diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Nosso resumo nos diz o seguinte: os céticos acreditam que o mundo pode ser surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Nossos objetivos são explicar o que é método científico, destacar o aparecimento da ciência moderna, saber o que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo. Caro professor, nesta semana, em continuidade à lição anterior, porque nossa lição anterior ela nos falou sobre o conhecimento científico, conceito de ciência, e nesta semana nós estamos trabalhando exatamente para compreender, continuar compreendendo esse processo científico, O que a ciência tem e que a palavra tem, que convergem e que divergem e que nos fazem ainda meditar, de uma forma reflexiva a compreender essa dualidade, essa dicotomia entre ciência e Bíblia, E aí nós precisamos de fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Nós sabemos que nós temos várias correntes filosóficas e científicas e grandes teorias que afirmam que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, Isso é veiculado em várias escolas, é veiculado no currículo, das crianças quando estão aprendendo a ciência, o surgimento da humanidade. Entretanto, nós temos, uma visão, criacionista. Nós vamos entender o que é o criacionismo, o que é o evolucionismo, o que ocorre, como que se dá e qual é a visão do cristão, qual é a visão que o cristão deve ter no meio dessas teorias. Então é muito importante que o professor estude previamente, não só a Bíblia, não só a lição, mas também estude que teorias são essas, o que é a teoria do Big Bang, o que é o criacionismo, o que é o evolucionismo, quem são os principais estudiosos envolvidos nessas teorias, para que possa não só explicar aos seus alunos, como também sanar as dificuldades que eles apresentam. Nós temos 3 tópicos, Nosso tópico 1, o ensino científico. O nosso tópico 2, o surgimento da ciência moderna. E, por fim, o nosso tópico 3, a origem. Então, toda essa lição vai ser discutida a partir dessa lição uma visão cristã, sobre a criação do mundo, sobre o nascimento, o surgimento da vida, Qual é o nosso ponto de vista, aquilo que nós defendemos enquanto cristãos. Lembrando que o nosso parâmetro, o nosso manual, o nosso guia sempre deve ser a palavra de Deus. Então, deixe isso desde já destacado para o seu aluno. No nosso tópico 1, ele vai começar a discutir, o autor começa a discutir, sobre os 3 principais tópicos, uma contextualização, Primeiro, o conceito, de método científico, ele vai apresentar aqui de forma geral, e aí ele vai definir como um conjunto de regras, que formam etapas a serem seguidas para obter o conhecimento durante uma investigação científica, certo? E aqui nesse tópico é bem interessante, porque ele vai destacar o papel do cientista, que é exatamente buscar, efetivar uma descoberta ou ainda uma hipótese que foi levantada a partir de experiências e testes. O cientista ele vai buscar confirmar ou refutar essa hipótese levantada, E aí a ideia é, ao final dos testes científicos, esperar que se confirmem as hipóteses levantadas a partir das teorias surgidas nesse processo, certo? E aí, o crente, qual é a postura do crente? Nós devemos refutar a ciência? Não. A ciência, ela está aqui, inclusive Deus dotou o homem de inteligência, para buscar soluções científicas, como nós vemos hoje na medicina,
em questões mesmo geográficas, históricas, culturais, né, em que a ciência ela é usada, né, para comprovar fatos e trazer melhorias, certo? Em nenhum momento aqui nós vamos difundir ou ainda acreditar que a ciência ela não tem contribuição. Entretanto, é importante deixar destacado para o seu aluno que o crente, ele faz uso desse método científico, ele deve estudar, inclusive hoje nós temos assim, na sala de jovens, está crescendo cada vez mais, né, a quantidade de estudiosos, de alunos que fazem um mestrado, que fazem um doutorado, que seguem uma linha de investigativa, né, e isso é louvável, isso deve crescer ainda mais em nosso meio, né, mas o que deve acontecer, né, nós não precisamos dele, ou seja, desse método, para crer que Deus criou, formou os céus e a terra. Então, o jovem ele deve se apropriar sim dos métodos científicos para investigar questões seculares, né, trabalhos que são realizados ao longo, né, da sua área de atuação. Entretanto, no que diz respeito a crer, né, na existência de Deus, na existência de todas as coisas, nós temos um único parâmetro e um único manual que nos diz o que foi de fato que aconteceu, que é a palavra de Deus. É a partir dela, né? Nós vemos aqui na nossa declaração de fé, que eu já citei em aulas anteriores, diz que nós cremos, né, num Deus que criou todas as coisas. Então, o crer, né, eu não preciso, se eu creio, eu não preciso provar cientificamente através de um método Y ou X ou de uma teoria terrena isso é a existência de Deus ou aquilo que eu acredito. Então é muito importante, né, que a fé ela vem a partir daquilo que eu observo pela palavra, né? Por isso que a Bíblia diz, o crer vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então é muito importante destacar isso para os jovens, certo? E aí ele segue no subtópico 3 falando de que se ocupa a ciência, né? O que a ciência faz, o que a ciência estuda exatamente para não trazer aquele parâmetro para o jovem de que a ciência ela é contrária, né, à religião ou contrária às coisas de Deus. Não queremos trazer essa discussão aqui, certo? Então o que a ciência faz, né? Ela se ocupa, né, em trazer conhecimentos sistematizados, né? Ele vai fazer teste de forma que algo se comporte sistematicamente da mesma forma para comprovar uma reação, né? Para comprovar algo ali que eu tenho a provar que eu estava em busca desse resultado, certo? Mas algumas perguntas o autor lança aqui e diz: como explicar a fé? Como explicar Deus? Não temos como explicar utilizando a ciência, somente a revelação da palavra e a nossa experiência com ele. Então, algumas coisas nós utilizamos a palavra, nós temos como provar, porque é dito pela palavra e é confirmado, né, pelos estudos científicos. Outras nós temos que experienciar. E aí é muito importante o incentivo do professor a seu aluno para buscar intimidade com Deus. Por quê? Porque é nessa busca dessa intimidade que o aluno vai ter a sua experiência individual para crer que Deus existe, né? Temos até um versículo que nos diz: a crer que Deus existe é galardoador daqueles que o buscam. Então, ele precisa ter a experiência e vivenciar. Isso só se dá através da aproximação com Deus, né? A aproximação com Deus para crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, né? E aí, no último tópico, ele diz: a Bíblia afirma que Deus mantém as coisas no seu lugar. Ele não só criou, como ele mantém, como o limite do mar, como a distância entre sol e terra, os pássaros, as idas, as vindas, as estações do ano. Ele é quem detém. Então é muito importante que o professor apresente, né, esse tópico, né, para o seu aluno, mostrando que o poder de Deus supera qualquer teste científico, porque é a partir dele que nós cremos. Tem um trecho muito importante que eu gostaria de deixar para o professor refletir com seus alunos, não está na lição, mas é bem importante. Em Isaías capítulo 40, a partir do 12, o profeta começa a descrever uma série, né, de atribuições do Senhor,
né? E eu gostaria de destacar uma, né? E diz aqui, quem mediu o 12? Quem mediu com o seu punho as águas e tomou medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra, pesou os montes e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem o conselheiro e que conselheiro o ensinou? Aí o 26 diz, né? O 26 diz, levantai os olhos ao alto e vede quem criou todas essas coisas. Quem a chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhum faltará. Né? E no 22 diz assim, ele é o que está assentado sobre o globo terra, todos os moradores são para ele como gafanhotos, e é ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E assim sucede, né, até finalizar Isaías 40, e nesse trecho aqui ele diz, né, em algumas versões diz que Deus se assenta no círculo da terra. Então, aqui o profeta ele reconhece a grandeza de Deus, né, de quem Deus tomou conselho, quem ensinou a Deus. Né? Deus não tem um mentor, ele não tem um conselheiro, ele é Deus. E nos resta crer, As demais coisas, algumas Deus permite que o homem comprove cientificamente, né? Como nós vamos falar mais adiante, que é no nosso tópico 2, né? Eu não vou adiantar, mas nós vamos ver que algumas coisas descritas na palavra de Deus, que é nosso manual de fé e prática, vão se comprovar a partir, sim, da ciência. No nosso tópico 2, o surgimento da ciência moderna, né? Então, aqui, o autor ele vai destacar, né, como é que a ciência moderna ela começou a se promover, a difundir a partir de alguns estudiosos que passaram a comprovar algumas questões obscuras, como, por exemplo, Nicolau Copérnico, né, no século XV, ele foi um dos estudiosos matemáticos e filósofos, né, um dos maiores, né, que descobriu que existia uma galáxia, né, que é a Terra, outros planetas e que existe um sistema solar. Ele foi o cientista que conseguiu descobrir, né, então que a Terra girava em torno do Sol e que existia todo um sistema solar, né, que seria heliocêntrico, que seria o mundo girando em torno do Sol, né? E continuou com outros astrônomos. Então, a partir dessa descoberta de Nicolau Copérnico, né, que sofreu sim sanções por estar falando essas questões de descobrir isso, né, já previsto na Bíblia, certo? Já previsto na Bíblia. E aí ele descobriu e a partir daí deu entendimento à ciência moderna. Tudo foi, né, se descrevendo, se motivando e comprovando, porque cada vez mais nós comprovamos que a Bíblia ela traz fatos reais, ela se comprova, né, por meio da ciência. A ciência cada vez mais acaba reconhecendo que a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Eu não sei se os professores conhecem, mas eu indico também, tem uma série chamada Êxodo. E nessa série eles descobrem, né, muitas coisas que estão escritas na Bíblia que conseguem comprovar cientificamente, ou seja, o que a Bíblia registra, de alguma maneira, acaba ao longo dos anos, ao longo dos séculos, se comprovando cientificamente. E Deus permite isso para provar que Ele é Deus. E aí, mais adiante, ele diz, né, que Deus criou todas as coisas, né? Então, algo relativamente novo comparado à formação da Terra, ou seja, a partir do tempo que a Terra existiu, até Nicolau Copérnico descobrir que a Terra, né, redonda, gira em torno do Sol, que o sistema é solar, realmente teve muitas teorias aí que tentaram ultrapassar, né, chegar nesse nível que ele chegou. E o nosso subtópico 2 diz, como podemos acreditar na Bíblia e a ciência ao mesmo tempo? Como é que isso é possível? Digamos que seu aluno pergunte, né? Professor, se eu acreditar na ciência, eu estou desacreditando da Bíblia? Não, a resposta é não, certo? Eu posso acreditar na Bíblia, eu tenho a Bíblia como meu manual de fé e prática, certo? Eu tenho um respaldo da declaração de fé que nos vai mostrar tudo aquilo que nós, enquanto cristãos assembleanos, acreditamos. E nós temos a comprovação aqui também da ciência, certo? Como eu mencionei no subtópico anterior.
a ciência ela acaba comprovando o que a Bíblia diz ao longo do tempo, certo? Então é muito importante. É possível sim acreditar na Bíblia e nas Escrituras ao mesmo tempo, né? E ele diz: o Senhor conhece todas as respostas para cada pergunta científica que já foi feita. Nada está oculto aos seus olhos. Então, o que ocorre aqui é que muitas vezes as pessoas colocam uma dualidade como se fossem coisas completamente distintas, e o fato de eu acreditar na Bíblia me impede de eu acreditar na ciência ou vice-versa. Então, isso aqui está sendo refutado nessa lição. Nós podemos sim acreditar na palavra, sermos crentes, corajosos, fiéis e ao mesmo tempo termos também crédito na ciência, certo? Nós podemos crer que a ciência está lá como um aliado para contribuir e comprovar as proezas do nosso Deus. E aí ele diz, né? A leitura científica e bíblica. A Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia em nenhum momento ela vem para... a ideia da Bíblia não é provar algo, certo? Mas sim ser um manual de prática. A partir da leitura da palavra, nós vamos compreendendo quem é Deus. É tanto que o profeta Oséias, no capítulo 6, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque Deus é infinito. Quanto mais eu conheço o nosso Deus, quanto mais eu conheço Deus, mais eu consigo crer nas maravilhas que Ele tem feito. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Então, sempre que você comentar, né, esse tópico aqui em sala, que você comentar esse tópico, sempre incentive o seu aluno a ler as Escrituras. Porque a partir dela é que cada vez mais eu vou confiando e acreditando que a palavra é real, que ela é viva. Já dizia, né, o escritor aos Hebreus, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Então, cada vez que eu me aproximo da palavra, que eu leio a palavra, eu estou fazendo vivê-la em meu coração, fazendo viver em meu coração. E ele diz, né, que aqui o autor diz, você pode estudar, você pode fazer várias coisas, mas não deixe de ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Então é muito importante que o jovem, por exemplo, quando entra no período universitário, né, ele não deixe o hábito da leitura da palavra, ele não deixe de meditar nas Escrituras, porque ele vai estudar outras teorias, ele vai estudar a ciência, mas há algo nele, né, que vai estar guardado, que é a palavra do Senhor. E ela é o nosso manual principal, nossa regra, né, de fé e prática, e não deve ser deixado em segundo plano. Então é muito importante que leia, sim, as ciências, né, as teorias, mas não deixe de ler as Escrituras. Então é muito importante, né? E aqui no nosso subsídio, o autor diz, né, que por vezes, né, algumas descobertas científicas confirmam o relato da criação da palavra de Deus. Olha que interessante. Então, com o tempo, a ciência acaba provando que o que a Bíblia diz é verdade. Então, a Bíblia não precisa disso, mas a própria ciência acaba confirmando, né? De tanta busca, eles acabam caindo, né? Em reconhecer que a Escritura foi, né, realmente inspirada pelo Senhor, porque Deus falou ali a verdade, né? Aquilo que está escrito é verdade. E por fim, nosso tópico 3, que fala da origem, né? Origem do universo. O livro do Gênesis, ele vai trazer aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele vai trazer aqui a posição de alguns cientistas, como Einstein e como Newton, né? Que reconheceram que Deus existia, né? Havia um ser superior. Talvez não reconhecessem Deus, crendo, mas reconhecem que nada poderia ter sido feito se não houvesse um ser superior que dominasse sobre todas as coisas. E aí nós vamos relembrar a primeira lição, né, que fala sobre os 3 tipos de fé. E essa fé aqui que reconhece que existe um ser superior capaz de criar todas as coisas é a fé natural, é a fé salvífica, certo? Essa fé aqui é dotada, né? Todo ser humano tem essa fé. Então, mesmo que eu não reconheça Deus como soberano de todas as coisas, eu reconheço que existe um ser superior que rege o universo. Que sem ele, o universo não existiria. Por exemplo, Newton, né, como ele cita aqui, descobriu a gravidade. Entretanto, ele descobriu o que já existia. E quem criou a gravidade? Né? Se não fora Deus, a gravidade já existia, né? Por essa razão,
a criação do mundo não pode ser a obra do acaso. E aí a gente retoma lá a teoria do Big Bang, exatamente dizendo que o mundo foi criado por uma grande explosão. A própria ciência acaba provando, né, segundo Charles Colson, que as experiências não provam que a vida pode surgir espontaneamente. Ao contrário, elas dão evidências de que só a vida pode ser criada por um ser inteligente que dirige e controla o universo. Então, cada vez mais, as teorias que buscam estudar o Big Bang, né, que é essa explosão que do nada surgiu tudo, é cada vez mais refutada. Porque como é que algo poderia, tão complexo como o mundo, todo o ecossistema, as águas, o céu, a terra, as divisões, poderia surgir de uma explosão? Quem aqui já viu explosão? Você pode até trazer essa alegoria para o seu aluno. Quando há uma explosão, há um caos. Não tem nada definido após uma explosão. Até uma residência bem organizada, limpa, com móveis. Se explodir, a gente não sabe o que é quarto, o que é sala, fica ali os destroços. E o mundo não poderia ser criado dessa forma. Por essa razão, nós cremos que há um Deus que criou todas as coisas e que por meio dele, todo o universo se formou. Essa é a nossa teoria e é possível, né, nós cremos que a partir, né, da Bíblia, a partir do nosso manual de fé e prática, nós temos fé para crer que a vida não surgiu do acaso. E aí, professor, nossa leitura em classe, acabei esquecendo de mencionar, nossa leitura em classe, né, está localizada em Salmo 33 e Provérbios 8, 22, que vai falar exatamente sobre o princípio da criação. Né? Então, faça essa leitura com seus alunos, mostrando, né, o como essa criação existiu a partir de um ser superior, que é o nosso Deus. Para mostrar que ele criou os céus, a terra, o mar, né? Todo o universo, todos os ecossistemas, cada habitat, cada estação foi criado pelo Senhor. É muito importante você deixar destacado e deixar destacado que o seu aluno, né, que os nossos alunos não devem deixar de estudar a palavra de Deus, porque é a partir dela que eu vou ter o conhecimento necessário para crer, né? Crer que existe um Deus que criou todas as coisas. Agora o nosso momento EBD. Caro professor, nesta semana você pode fazer um momento EBD na sua congregação. Aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos que o seu pastor permitir na igreja, você use para divulgar a EBD, né? Para atrair novos alunos ou ainda aqueles alunos que não estão frequentando mais a EBD, para que eles possam participar. Leve a lição, apresente o tema, fale da importância do conhecimento da palavra de Deus e assim os seus alunos poderão ainda mais crescer e se fortalecer na palavra do Senhor. Não deixe de fazer o momento EBD. Agora os nossos subsídios bíblicos, didático e pedagógico para contribuir, né, com as suas aulas. Nossos objetivos aqui, como nós apresentamos, é explicar o método científico. E como é que faz isso, né? Aqui como sugestão, na página 31, o nosso comentarista, pastor Eduardo, ele traz aqui uma sugestão, né, para discussão, né? Muitos cristãos afirmam que a Terra surgiu há milhões de anos. E aí ele fala para conversar com os alunos, explicando, né, que na atualidade às vezes algumas pessoas duvidam, né, dessa questão. E aí mostrar, né, que se você aceitar a evolução e suas implicações para a história, então o homem está livre para escolher partes da Bíblia que quer aceitar. Ou nós cremos e aceitamos a Bíblia como todo, ou nós vamos estar sujeitos a escolher partes da Bíblia, né, para aceitar. Eu aceito isso e não aceito aquilo outro. Então é muito importante que nós tenhamos uma integralidade, né? Eu preciso aceitar a Bíblia na sua totalidade como inerrante palavra de Deus, como nós já estudamos, certo? Aqui nessa lição desse trimestre. Outra sugestão que o nosso pastor Eduardo traz é na página 33. Ele diz, né, que o professor deve usar o quadro para ilustrar bem. E um dos tópicos ele pode colocar método científico, explicar o que é método científico, ou ainda o professor pode questionar, né, perguntando ao seu aluno se ele conhece o que é um método científico, e o outro trazer ali, anotando, né, esse ponto como ciência, né, o que é ciência, que conceito é esse. Aí ele sugere também que o professor pode trazer figuras, fotos e vídeos, né, mostrando, inclusive se você tiver
fotos das explosões do Big Bang, você pode pesquisar no Google, que tem várias, né? Alguns vídeos explicando algumas questões, vai servir para ilustrar, certo? Mesmo que talvez você não tenha condições de projetar em sala, você pode usar o grupo do WhatsApp para movimentar ali, né? Trazer uma discussão e deixar aquele gostinho para o domingo, para os seus alunos compreenderem. E como sugestão didática, nessa linha mesmo pedagógica de quadro, de realmente trazer ali essa discussão, porque é uma aula bem teórica, uma aula que os seus alunos precisam esclarecer, né, o que é método científico e tudo mais. Seria interessante o professor trazer essa dualidade, né, ciência e religião. Até que ponto divergem, até que ponto convergem, né? E aí seria interessante ele trazer, e ao longo da aula o professor já ir montando podemos dizer, esses dois lados. A ideia não é contrapor, porque nós não temos aqui a intenção de dizer que a ciência é contra a religião ou contra as coisas de Deus, não é isso. Mas exatamente levantar pontos, né, que tragam aí convergência e divergência. Porque há alguns pontos que são muito em comum, né? Inclusive no curso de teologia, uma das cadeiras iniciais que nós trazemos é exatamente essa construção do conhecimento científico. E depois o conhecimento teológico, o conhecimento acerca das coisas de Deus. E aí a gente sempre discute bastante que um não refuta o outro, nenhum sobrepõe o outro. Então é muito importante que ao final da aula, esses dois lados do quadro, né, estejam preenchidos e o professor consiga fazer um apanhado mostrando que para crer na Bíblia não é necessário refutar a ciência, e para crer na ciência, acreditar na ciência, não é necessário refutar a Bíblia, mas que eu posso ter os meus princípios e valores e ainda assim acreditar em alguns pontos que a ciência traz como contribuição de criação do mundo, né? Porque acaba provando que Deus, ele realmente criou todas as coisas. A ciência, ela durante muito tempo trabalhou com a linha evolucionismo, mas no decorrer do tempo ela acabou comprovando por diversas vezes que a Bíblia tinha razão, né? Então é muito importante trazer isso para os seus alunos e deixar a mensagem de que ele deve se pautar, estudar sempre a palavra. Então foram essas nossas dicas e sugestões, né, do nosso subsídio bíblico, didático, pedagógico, nosso estudo para professores de jovens, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Nossos vídeos vão lá toda semana e compartilha aí com seus colegas professores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma boa aula no domingo.